Muito bem, muito bom dia, bem-vindo todos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma jornada da Madrugada com Deus. 2 anos e pouco, né? Nós estamos nessa jornada trabalhando, buscando a promessa da chuva serôdia. Compromisso assumido e aqui estamos nós dando início a mais um momento de meditação da palavra de Deus, nos preparando para essa jornada de hoje, o dia que começa, e, acima de tudo, clamando ao Senhor pela promessa da chuva serôdia. Todos que estiverem buscando, suplicando, se preparando, receberão do Senhor a promessa da chuva serôdia. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre bom estar aqui com vocês, e vamos dar início à nossa jornada de hoje. Que a paz e a graça do nosso Deus inunda o seu coração, e, acima de tudo, que você tenha um encontro real com o Senhor Jesus durante o dia de hoje. Eu quero convidar o meu querido irmão, que faz tempo que não aparece por aqui, eu quero convidar o irmão Eliel. Bom dia, Eliel, lá do norte do Brasil, do Pará. Bem-vindo, meu irmão Eliel. Tu me ouves? Bom dia, irmão Mário. Estou ouvindo, sim. É uma Muito alegria bom. poder estar aqui com vocês hoje. É uma alegria vê-lo aqui conosco mais uma vez, viu? Essa casa está sempre de porta aberta para você, Eliel. Seja bem-vindo. Amém. Amém. Eu quero, Obrigado. eu quero convidá-lo a nos apresentar a Deus nesse momento, consagrando esse grupo, tudo que façamos aqui seja para a glória de Deus. Você pode orar conosco, dando início à nossa jornada de hoje? Sim, posso sim. Vamos Fique à orar então. vontade. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado pela vida, que é o dom maior que o Senhor nos concede, e a graça maior de vivermos na Tua presença, que o Senhor desça sobre nós nesse dia. Obrigado pela oportunidade que temos de acordar e despertar mais uma manhã na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua graça e a Tua misericórdia na nossa vida. O Senhor derrame nesse momento Teu Santo Espírito sobre nós, consagre o nosso coração para Ti, Senhor, e que tudo que seja feito aqui seja para a glória do Teu nome, que haja a manifestação do Teu Espírito em nossas vidas, e que possamos, Senhor, Te buscar de coração sincero nesta manhã. Que, Senhor, derrame Tuas bênçãos sobre cada adorador que estará participando nesse momento aqui na Igreja da Madrugada. Que o Senhor continue abençoando esse ministério, essas pessoas que estão à frente desse trabalho, que cada dia cresça em graça e bênção diante da Tua face, e que o resultado desses encontros e dessa comunhão seja muitas almas alcançadas e ganhas para o Teu reino. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eliel. Deus continue te abençoando ricamente, amigo. Amém. A nós todos. Um grande abraço. Um abraço. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar pedindo ao Senhor que todos nós possamos brilhar pelo Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando Te apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do
Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Que maravilha, né? Que possamos brilhar sempre, por onde você passar, que você irradie a luz do Senhor Jesus Cristo, e todos possam ver essa luz maravilhosa em sua vida. Deus seja louvado, queridos. Deus seja louvado. Muito bem, queridos. Bom estar aqui, viu, novamente. Olha, você não faz ideia com quem eu estive hoje na sala. Com Zilma. A minha irmã Zilma, lá do Rio Grande do Norte, Maxaraguape. E também com a Angélica Damasceno. A sala já estava fechada e a Angélica entrou pela janela. Só pode ter sido pela janela. Já tinha uns 4 minutos e a Angélica entrou. Foi muito bom estar ali com vocês, Angélica e minha irmã, a minha irmã Zilma. Muito bem, queridos, vamos tratar do nosso assunto de hoje. Eu tenho certeza que você e eu vamos gostar demais desse assunto. Eu, particularmente, gosto muito. Angélica, seja muito bem-vinda, é sempre bom tê-la aqui conosco. Você, querido, dar a sua participação, queridos, é só levantar a mão que nós vamos abrir o áudio para que você participe conosco, dando a sua opinião, ok? Nós estamos com o tempo avançado, vamos ser breves para que não ultrapasse o tempo. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, o começo de tudo, o princípio. Você está com a sua Bíblia aí na mão? Abra a sua Bíblia aí. Arnaldo, meu querido irmão, muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor Robson me ouve? Rodrigues, está me ouvindo aí? Em alto e bom som. Pronto, pastorzão. Meu amigo, pastor Robson. Pastor Robson, eu estou contando as horas, eu já estava contando as horas depois dessa, então,
Quero dar um abraço em Zilma pessoalmente. Pai, você vai ver, essa Zilma é uma figura, viu? Faz muita Tá? falta aqui em Nordestina. Eita, pastor, é nostalgia, viu? Vai deixar a Zilma chorando aí, não. Mas muito em breve Gênesis. ela vem aqui. Quando a gente for inaugurar a igreja, ela vai estar aqui com a gente. Quem sabe eu não apareça por aí também, pastor? Também. Estamos Dependendo da contando com data a aí, né? caravana de Camaçari. Quem sabe aí a gente não aparece aí, o Angélica Rodrigues, a irmã Célia, Pois é. invadindo Cardoso aí. disse que vem. Cardoso disse que vem. Olha aí. Cardoso vai mesmo. Cardoso é desassombrado. Queridos, vamos falar. Eu amo essa história de José, viu? A história de José, para mim, é fantástica, cheia de mensagens extraordinárias. Cada versículo do livro da história de José tem lições preciosíssimas para cada um de nós. E eu quero tirar lições, pastor, desse momento aqui da vida de José, quando ele esteve ali na casa de Potifar. Eu quero ler com vocês no versículo 21 até o verso 23. Qual capítulo, Mário? Gênesis capítulo 39. A nossa reflexão hoje vai ser breve, mas eu sei que vai ser muito importante para nós, queridos. Gênesis capítulo 39, a partir do verso 21. Você conhece a história, né? José foi vendido e tal pelos seus irmãos. Potifar adquiriu José e houve uma situação ali. Mas eu quero me concentrar no verso 21, 22 e 23. Principalmente o verso 23. O verso 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele, José, fazia tudo quanto se devia fazer ali. Verso 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Por quê? Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Em uma versão diz assim: o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Pastor, a história de José me fascina. Ela é uma história impressionante. Desde tudo que envolve José, eu sou encantado, sou apaixonado pela história de José. Eu confesso a vocês, queridos, que eu já li a história de José diversas vezes. Diversas vezes eu já tive a oportunidade de ler e tirar lições, né, para a nossa vida aqui na história de José. E eu quero tirar uma lição para nós hoje, pastor. No caso aqui de José. Primeiro, veja, o verso 21 diz que o Senhor era com José, ele foi muito benigno. O que significa isso, pastor Robson? O que é benigno? Na sua versão aí, o que é que tem de diferente que eu não vi aqui? Aqui, deixa eu ver aqui. É o verso 21. 21. O Senhor foi benigno também. Aqui é benigno também. Foi bondoso, né? Foi bom. Como sempre, né? Deus é bom. Né? Agiu com bondade para com José. Deixa eu ver na outra versão aqui. A mesma coisa daqui. A bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem. Então, aqui essa versão, a mensagem que eu te falei, né, que ela é bem mais contemporânea, uma linguagem bem mais fácil. Eu tenho também a nova versão internacional aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é o termo, mas benignidade, bondade, né? São sinônimos, né? Então, aqui no verso 21 diz, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno também. A nova versão internacional também usa a palavra benigno, né? Então, essa é a palavra que é usada aqui. Bondoso, né? Misericordioso. Deus foi bom. Deus foi bom, não. Deus é bom, né? Deus foi bom, fulano. Não. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom com todo mundo. O tempo todo Deus é bom. Mesmo quando repreende, ele é bom. É verdade. Mas pastor interessante. Robson, deixa eu lhe perguntar uma coisa. José foi vítima ou José foi um vencedor? Depende. Não, foi vítima, foi, né?
Ele foi vítima da traição dos seus irmãos, foi vítima dos ataques de Satanás, foi vítima do ataque da mulher de Potifar, foi vítima da injustiça, né, que foi cometida contra ele, porque na verdade ele não devia nada. Então, mas em tudo isso, Deus estava conduzindo a vida de José, né? E José tinha consciência disso, né? Porque uma das coisas que eu acho mais interessante na história de José é a concepção que José tinha de que Deus estava conduzindo a sua vida. E nós vemos isso muito claramente no seu reencontro com os irmãos, né? Então, ali, José, ele teve essa visão quando ele disse aos irmãos que não foram eles que o mandaram para o Egito, mas que Deus estava conduzindo, né, todas as coisas. Isso não tira a responsabilidade dos irmãos de José do que eles fizeram com ele, não é? Mas mostra que Deus vai conduzindo a vida dos seus servos a despeito dos ataques que o inimigo faz, de toda a tentativa do diabo de destruir. O Senhor transforma as bênçãos, as maldições em bênçãos. Deus vai usando, né? É como diz a história, Deus usa os obstáculos para fazer degraus, né? A fim de que seus servos possam avançar. Amém. Gostei. Ô, Mário. Oi, Angélica. E ele foi vítima também de uma educação diferenciada, um erro do pai também, né? O que causou esse ciúme todo nos irmãos. De alguma forma, às vezes na família, alguns filhos, eles são, de alguma forma, destacados e em detrimento de outros. Mas, mesmo assim, mesmo tendo essa educação diferenciada, ele foi permitindo que o Espírito de Deus também fosse moldando o seu caráter. Ele tinha uma tendência, quem sabe, para um pouquinho de arrogância e tal, mas ele era diferente dos irmãos mesmo, né? Tinha coisas que os irmãos faziam que ele reprovava. O pai dele causou um problema, né, quando tornou diferente ele, né? Destacou ele no meio dos irmãos, né? Às vezes os pais fazem isso, né? Destacam um mais do que o outro, né? Isso é um problema. Temos que ter cuidado, embora Jacó tivesse motivos, né, para ter essa preferência por José. Lembrando que José era filho de quem ele amava, né? Da mulher que ele amava. Mas os outros não tinham culpa, né? Os outros não, exatamente, é verdade. Era o filho da mulher amada, tinha outro motivo, né? É que José era um menino de Deus, José era um menino consagrado, era um menino que gostava da sua direita. Enquanto os irmãos faziam coisas erradas, José não, José era aquele camarada, aquele menino bom. A gente conhece alguns meninos assim, eu conheço alguns assim, que desde pequenininho, é aquele menino centrado, direitinho, um bom comportamento, todo mundo gosta, aprecia, né? Então José era esse tipo de pessoa. E, infelizmente, Jacó não soube administrar isso e acabou trazendo problemas, né? É verdade. Pastor Robson, eu gosto de lembrar dessa história de José, porque às vezes assim, nós, eu não sei aqui, mas às vezes nós nos fazemos mais de vítimas do que certas pessoas, né? Nós somos vitimizados. E eu gosto de lembrar de uma história, Pastor Robson, de um baixinho na escola. Tinha um camarada grandão que toda vez que encontrava com ele, dava um tapa no peito dele. E aí, baixinho? Era direto isso. O baixinho foi se indignando com aquilo. Tomara que não tenha nenhum baixinho aqui que fique indignado no grupo. Mas veja, o baixinho, toda vez que o grandão vinha, ele dava um tapa no peito dele. E aí, baixinho? Beleza? E ele foi se revoltando, esse baixinho, né? Um dia o baixinho teve uma ideia. Botou umas 4 dinamite aqui no peito, jogou a camisa por cima, né? Disse, não quero ver ele bater agora. Na hora que ele bater, ele vai explodir. Só que ele esqueceu que ele ia explodir junto também, né? Muitas vezes, quando você não cuida de sua atitude, é como se estivesse carregando dinamite no peito. Né? Às vezes, pastor, eu encontro pessoas que ficam doentes e até desenvolvem úlceras por causa do que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás. Pessoas que não conseguem se desvencilhar do seu passado de sofrimento, de vítima, né? E carrega dinamite no peito, pessoas que não conseguem se livrar do seu passado horrível, amargo, né? E se colocam como vítima a vida toda e sofrem. José tinha motivos de sobra para fazer isso. Diga, Rodrigues,
Pediu a palavra? Pode falar. Está fechado? Fala, João. Ô, João, perdão, está fechado aqui. Pronto, está liberado, João. Ô, Mário, que a gente vê, né, nessas histórias desses heróis bíblicos, né? As oportunidades que eles tiveram, Deus nunca deu oportunidade para eles assim, ir para colocar no patamar elevado, sem passar pelo crisol. É difícil. Moisés foi assim, teve que ir para o deserto passar 40 anos. Também com Daniel, né, o prisioneiro. Com José é a mesma coisa. Deus tirou Moisés para fazer uma grande obra que ele iria fazer, mas primeiro ele passou pelo deserto para aprender, ter confiança totalmente em Deus. E às vezes a gente espera só bênçãos maravilhosas para nós, e às vezes a gente não quer passar pelo deserto. Mas Deus precisa educar o seu povo. E a gente, quantas vezes resolver e a gente reclama, meu Deus, por que está acontecendo isso? Mas José foi paciente, né? Foi resignado, né, com sua consciência por toda a vida, e no final das contas, a vitória, ele vê que hoje a gente está vendo a história de José como uma grande história história para nós, né? Uma lição para todos nós. José tinha motivos demais para ser vítima, reclamar, falar, questionar, mas a gente não vê isso em José em momento nenhum, né, pastor Robson? Em momento nenhum a gente vê José reclamando. Eu tive a oportunidade de ler o Patriarcas e Profetas, e a história de José nos emociona. Eu mesmo, eu digo sempre aqui, quando eu leio livros bíblicos ou livro de Espírito e Profecia, eu gosto de me colocar dentro daquele momento ali. E a história de José me emociona muito, eu chorei muito quando eu lia a história de José, quando ele ia para o Egito, dentro de uma carruagem, vendido como escravo, olhando para trás e sofrendo. E ele lá diz que José resolveu ser fiel a Deus, a despeito de qualquer circunstância. E observe, queridos, que quando ele tinha motivo para reclamar, irmãos. Passar a vida reclamando, ele tinha motivo demais para isso. Mas veja, irmãos, quem acumula lixo emocional no peito, ele carrega um explosivo de efeito retardo. Uma hora vai explodir. José não fez isso, irmãos. Ele simplesmente viveu a vida digna diante das circunstâncias. Eu estava procurando aqui, Mário, eu tinha lido um livro, um material, e tem uma citação de Jean-Paul Sartre, né? Uma citação de Sartre, onde ele diz o seguinte: não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Né? Então é interessante isso aqui, né? Não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. E José não era um murmurador, né? Eu acho que essa é a grande lição que a gente aprende dessa parte da vida de José. Tem muitas lições, lições que você, como você disse aí, na vida de José, maravilhosas, né? Também, a Márcio disse que é um dos Márcio foi Benedito que falou que é um dos personagens preferidos da Bíblia. É José, sem dúvida, é uma das mais belas histórias da Bíblia, a história de José. Né? Eu me emociono até hoje quando leio, e quando até aquele desenho bíblico da vida de José, aquele desenho é fantástico. Assisti muitas vezes aquilo com os meninos. Eu volto sem e eu me criança, emocionava cada vez que cada vez que assistia, eu me emocionava. Então, José não murmurava. Existe uma frase que o pessoal usa assim: quando lhe derem limões, faça uma limonada, né? Então, a gente deve aprender a usar os momentos difíceis para crescer. Né? Não vamos nos importar com o que a vida está fazendo conosco, mas o que é que eu estou fazendo com o que a vida faz comigo. A minha reação diante dessas coisas é que é importante, é o que faz toda a diferença. Benedito quer falar, levantou a mão aí. Bom dia, Benedito. Depois de irmã Lúcia, o irmão Pedro. Bom dia, Benedito. Tudo bem? Bom dia. Graças a Deus, tudo em paz. Uma das coisas que me chama muita atenção na história de José é a maneira como Deus age para realizar os planos dele. Quando a gente olha para a história de José, sabe que antes dele ser vendido
ele teve alguns sonhos, onde mostrava ele num nível, vamos dizer assim, superior aos seus irmãos. E Deus foi trabalhando de uma maneira tão espetacular que foi preciso ele ser levado como escravo, passado por uma prisão, para depois ser levado a um patamar, vamos dizer assim, de nível superior. E no futuro, aquele sonho que José teve, aquela revelação que José teve através do sonho se concretizasse, que era seus filhos, seus irmãos, seu próprio pai curvado perante ele. Então, às vezes nós não sabemos, talvez a gente não tenha sonhos como José, mas Deus tem uns planos para a nossa vida que é necessário a gente passar por alguns crisóis para que a gente possa chegar num nível mais elevado, um nível mais superior. E a história de José, para mim, é fantástica. Eu, como o pastor Paulson falou aí, me encanta cada vez que eu leio, e a cada momento que eu leio, eu sempre vejo alguma coisa. Sempre. Não chego a ponto de chorar, mas fico sempre pensando como um jovem passar por tudo isso e não reclamar. Verdade. E no Muito final, jovem, ele muito jovem. E no final, ele entender que tudo aquilo foi uma providência de Deus. Foi Deus que permitiu que ele passasse por tudo aquilo para que no final o povo de Israel pudesse ter uma libertação, ou, melhor dizendo, tivesse menos problema com a situação que eles estavam passando naquele momento, porque Deus foi conduzindo ele para esse momento. Na verdade, José é um tipo de Jesus, né? Sim. Muita coisa que aconteceu com José é semelhante ao que aconteceu. E ele se tornou o salvador do seu povo, de fato. Né? Naquela crise, né? Naquela crise que o mundo estava passando, José se tornou o salvador do seu povo. O seu povo ali era uma família, aproximadamente 70 pessoas, e ele foi o responsável por trazer esse povo daquela situação que estava lá em Canaã já, porque todo mundo passou por aquela crise alimentar, né? E ele pôde trazer o seu povo e levá-lo para a melhor terra do Egito, e ali manteve esse povo. Então ele preservou o povo de Deus ali no Egito, né, durante um bom tempo ali, inclusive no livro Patriarcas e Profetas, Moate fala sobre isso, né? E também mostrando ali como Deus guardou o seu povo ali no Egito, levou para lá, para que ali ele se desenvolvesse como nação, sem as influências do paganismo da terra de Canaã e nem o paganismo do Egito, já que os egípcios consideravam os pastores como coisa abominável, eles ficaram separados dos egípcios, e a irmã White fala sobre isso, né? Que Deus os levou para lá, para a terra de Gósen, porque ali eles poderiam se desenvolver como nação, como um povo peculiar, sem se envolver, sem se contaminar com a idolatria do povo de Canaã, né? E também sem se contaminar com a idolatria do povo do Egito, embora depois a gente sabe que houve essa influência da idolatria egípcia do povo. Mas Deus os preservou ali, né? E José foi o agente que levou o povo para lá, para preservar o povo, né? Irmão Pedro, irmã Lúcia, muito bom dia, casal abençoado. Bom dia, irmão. É muito bom ouvir vocês, ouvir quem sabe das coisas. Quem sabe aqui é o senhor, irmão Pedro. Experiência José, tem demais aí. A voz da experiência. Aí é a irmão, voz da experiência. Literalmente, né, pastor? Literalmente, né, pastor? O Crisóstomo José estava preparando para ser um estadista, levar o nome de Deus em toda a nação, em todo o Império Egípcio. Uma das maiores potências da civilização antiga conheceu o Deus verdadeiro através de José. Esse é um item muito importante. Tornou-se um estadista e o Crisol o preparou para isso. Segundo, salvou a sua própria família da fome. De graça, porque na família dele não teve despesa. Todo o dinheiro lhe foi devolvido. E terceiro, queridos, uma maior demonstração do poder de Deus se manifestou através de todo o Egito, o faraó, todo o seu elenco, todos os seus ministros tomaram o conhecimento de Deus pelo exemplo de um só homem. Amém. Glória a Deus. Em Babilônia, Deus precisou de 4, né? Daniel e seus 3 companheiros, mas do Egito foi um só, José. Tornou-se
a voz de Deus poderosa que ecoou em todo o Egito. Todos foram levados ao conhecimento do poder de Deus. Amém. Obrigado, um abraço carinhoso para todos vocês. Obrigado sempre, muito bem-vindo. Eu queria, aproveitando a fala, viu, Mário? Pois não, pastor, fica à vontade. Aproveitando a fala do irmão Pedro, né? Então, essas nações não terão razão para reclamar de Deus, né? Porque eles tiveram a oportunidade de conhecê-lo e não quiseram. Olha, o povo de Israel passou em torno de 400 anos no Egito. José teve durante muitos anos à frente do povo ali. E mesmo tendo isso, eles ainda rejeitaram o Deus de Israel. Então, as nações, inclusive, a irmã White comenta isso também, no livro Patriarcas e Profetas, de que Deus os tirou de Canaã, até porque Canaã, o povo de Canaã não tinha esgotado ainda os limites da misericórdia, né? Ainda não tinha completado, né, a carga, né? Estava em período de graça ainda para aquelas nações. Elas não poderiam ser destruídas naquela época, porque ainda estavam nesse período ainda de oportunidade que Deus estava dando para eles, né? É verdade. Nós aprendemos na nossa jornada cristã que não podemos, queridos, nos desenvolver em todos os sentidos da vida sem nos machucar. Vai ter um momento, né, pastor Robson, que na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, vem as feridas. Mas José é um exemplo claro, irmão, de que como podemos lidar com as dificuldades que a vida nos apresenta, né? José, a vida nos impõe coisas que a gente pode, de forma nenhuma, a gente pode, sem dúvida nenhuma, ter certeza que Deus está nos conduzindo, não é? Olhando pela perspectiva humana, José poderia se tornar um dos maiores murmuradores da história da Bíblia. Poderia muito bem fazer isso, mas José não fez. Ele fez exatamente o oposto, não é? Em vez de ficar ali preocupado, concentrado no sofrimento, José, ele olhou para frente, pastor Robson. Ele olhou para frente e José conquistou vitórias em áreas que a maioria de nós fracassaria, sem dúvida nenhuma. Vitórias expressivas mesmo, né? José foi preso, e foi preso de forma injusta, né? Experimentou a ingratidão, experimentou o esquecimento, não é? José tinha motivos, irmãos, de sobra suficiente para se amargurar e jogar a culpa em um e outro, mas José não fez nada disso, irmãos, nada disso. E qual era o segredo de José ali no Egito para lidar de forma assim tão bem, né, com o fracasso ali, aparente fracasso? Qual foi o segredo de José, irmãos? José tinha uma vida de confiança. Ele nunca olhou para trás, irmãos, como se fosse vítima das circunstâncias. Eu não lembro, pastor Robson, se o senhor já viu, ou alguém que já viu pode me mostrar, eu não lembro de ter encontrado um momento sequer José murmurando. A irmã White, ela diz aqui, Mário, no livro Patriarcas e Profetas. Sim, pastor. Ela diz assim, olha, por algum tempo José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Né? Aí ela fala que na providência, essa experiência seria uma bênção para ele. Aprendeu em poucas horas, o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. E aí ela diz assim mais embaixo um pouquinho, então seus pensamentos volveram para o Deus de seu pai. Olha aí. Na meninice foram ensinados a amá-lo e temê-lo. Muitas vezes na tenda do pai ouvir a história da visão que Jacó tivera quando se retirara de seu lar, como exilado e fugitivo, né? Então José, ele lembrou de tudo isso. E ela diz assim, todas essas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo se entregou então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do seu exílio. Oh, glória a Deus. Eu amo isso aí, então, pastor. ele, por algum momento, ele ainda sentiu demais. peso, mas depois ele se lembrou de Deus e ele decidiu. Então, veja a importância de uma decisão, a importância de uma atitude, né? Isso. Ele ali se lembrou do Deus de seu pai
e decidiu ali entregar a vida nas mãos dele e deixar que Deus o guiasse em tudo que fosse acontecer a partir dali. E aí está o segredo de José, é que ele se entregou nas mãos de Deus, né? E passou a viver essa relação com o Senhor a partir de então, e Deus foi só abençoando. Você vê que onde José ia, a mão de Deus estava com ele. A Bíblia diz que o Eterno era com ele, né? E Deus era com ele. Então, o senhor falou algo aí, pastor, muito importante. Aliás, tudo que o senhor falou é importante, mas me chamou a atenção quando o senhor disse que José teve uma atitude de vencedor. José teve uma atitude de vencedor. Ele não se fez vítima. Ele não ficou ali, a vida, não. Exato. Ele olhou para as circunstâncias, para o momento que estava vivendo e fez o quê? Manteve-se firme. Irmãos, quem é que não está passando por problemas aqui? Não tem um nessa sala hoje aqui, nesse grupo, 37 pessoas aqui, que não esteja passando por momentos difíceis. Mas como José, queridos, nós precisamos olhar para Jesus Cristo, se manter íntegro. José jamais se fez vítima. Ele jamais se fez de vítima. Aquilo que o irmão Pedro... Aqui a irmã diz isso aqui, a irmã diz aqui, a sua terrível calamidade transformaram de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Amém. O que o irmão Pedro falou aí, né? É verdade. A experiência de José tornou ele um estadista, né? E a atitude dele fez dele o vencedor, pastor. Fez de José um vencedor. Ele não parou para reclamar, não, irmãos. Ele não praguejou seus filhos, seus irmãos, ele não praguejou a mulher de Potifar, de forma nenhuma, irmãos. José não se fez de vítima, mas ele agiu como um vencedor. E eu quero isso para mim, mas eu quero muito viver assim como José. Parar de reclamar mais, olhar os problemas com obstáculos, mas, acima de tudo, como o pastor falou no início, de um degrau. Mário. Oi, Rodrigues. No final das contas, ele era servo de Potifar, passou a ser chefe de Potifar, não é isso? Chefe de Potifar. A segunda pessoa do reino passou a ser a segunda pessoa do reino, portanto, foi chefe de Potifar. Exato. José agiu como Jesus Cristo, irmãos. José foi vítima, mas jamais se fez de vítima. Pelo contrário, irmãos, José tinha uma mente de vencedor. A história de José deixa claro algumas lições para nós, irmãos. Muitas lições, né? O que acontece dentro de nós é mais importante do que acontece conosco. Como é que por exemplo, a morte de Ed, o filho do irmão Edson, a atitude dele foi... Eu confesso a vocês que quando eu soube da notícia da morte de Ed, eu imaginei Edson praguejando, reclamando, murmurando, porque ele andou falando algumas besteiras aí sobre Deus, mas a atitude dele no velório foi extremamente diferente. Ele teve uma atitude de uma pessoa que recuperou a confiança, recuperou a fé em Deus, não é? Nossas atitudes são escolhidas por nós mesmos, irmãos. Nós escolhemos nossas atitudes. Devemos reconhecer que as dificuldades são como uma plataforma para que a nossa confiança seja colocada em Deus. O problema existe, as dificuldades existem, tire os olhos dela, irmãos. Olhe para aquele que pode resolver. Como o pastor Robson falou agora há pouco, pegue as dificuldades e faça dela degraus para que você alcance. Quem pediu aqui a mão levantada? Cleide. Foi a irmã Cleide. Lá da Itália. Bom dia, Cleide. A irmã Cleide. Bom dia, irmãos queridos. Também a Bíblia, irmãos, não fala que José poderia ter voltado para casa, quando ele se admitiu governador. Poderia dizer ao pai, olha, meus irmãos fizeram isso, sem ligar dos irmãos. E ele não fez. Ele não fez. E eu queria perguntar ao pastor Robson, por que será, pastor, que ele não voltou para casa, sendo já governador, ele tinha direito de fazer o que ele quisesse, mas por que ele não voltou para dizer ao pai que ele tanto amava, esperou que os irmãos viessem a procurar?
Obrigada. Bom dia. Nós estudamos recentemente na lição da Escola Sabatina sobre a história de José, né? E nós vimos ali que José, ele fez todo aquele processo para provar e ver se os seus irmãos realmente tinham sido transformados, se havia mudança no coração dos irmãos. Então, por isso que ele se demorou, ele aproveitou a oportunidade para saber em que tipo de homem seus irmãos haviam se tornado, porque havia passado muito tempo. E ele não sabia que tipo de pessoas eles eram. Então, ele fez toda aquela prova para saber que tipo de homens eles tinham se tornado. E realmente ele comprovou que havia acontecido uma mudança no coração dos seus irmãos, né? E no momento certo, então, ele se revela para os irmãos. E tudo aquilo foi um processo. José se tornou um homem muito sábio, né? Então, primeiro, ele testou para ver se os irmãos eram pessoas que tinham se tornado pessoas de bem, de confiança, que haviam mudado aquela situação anterior, e ele percebeu isso, né? No trato que eles tiveram com seu irmão Benjamim, que era, no caso, agora o caçula, né? Ele percebeu que realmente havia acontecido uma mudança no caráter dos seus irmãos, né? Pastor Robson, para a gente fechar aqui, qual a lição mais importante, pastor, de José nesse caso aqui, nessa circunstância? Se a gente pegar... Mário, Oi, Angélica. José, quando a gente pensa em José e pensa na gente, por exemplo, José, desde cedo, ele entendeu que ele fazia parte dos planos de Deus. Embora ele não soubesse o que ia acontecer com ele, não tinha ideia do que ia acontecer com ele, mas desde cedo, José sentiu que ele tinha parte em algum plano. Quando ele contava o sonho dele, ele contava acreditando. Né? Acreditando. Ele contava acreditando tanto que a Bíblia diz que o pai dele ficava pensando, refletindo. Os irmãos ficavam com raiva, mas o pai refletia. Então, José, a gente precisa admirar a história de José, que é uma história linda, realmente. A Bíblia tem histórias maravilhosas, mas essa José é fantástica demais. E ele se sentia dentro como parte de um plano de Deus. Se a gente se sentir como parte de um plano de Deus, até na hora do limão, a gente vai conseguir realmente reverter, como o Robson disse. A gente tem que se sentir parte desse plano. Vamos imaginar hoje, em pleno século XXI, no Brasil que eu vivo, no mundo que eu vivo, que parte do plano de Deus eu sou, né? O que Deus quer que eu faça? Para que eu realmente tome posse disso. A vida é difícil para todo mundo. Às vezes a gente olha só para nós e a gente fica pensando, puxa, parece que a vida é mais difícil para mim do que para as pessoas. Mas se a gente conhecer, como você falou nesse instante, né, cada qual tem o seu crisol, cada qual tem o seu crisol. Mas dentro do meu crisol, eu fico perguntando, Senhor, o que é que o Senhor deseja desempenhar através de mim? Eu preciso perguntar isso. É por isso que é bom a gente estudar a história de José, para a gente procurar entender, dentro do meu crisol, o que o Senhor tem planejado para mim. Se é que eu não entendi ainda, né? Porque José já tinha entendido também que Deus tinha um plano para, através dos sonhos dele, né? Então, mesmo ele sofrendo, ele sofreu demais, essa retirada não foi fácil, porque estava retirando ele do pai dele, né? A irmã White fala sobre isso, que quando ele passava ali pelas colinas, ele chorava, lembrando que ali estava o amor da vida dele, que era o pai dele, né? E os irmãos dele, ele amava os irmãos, ele só não gostava, ele aprovava dos irmãos. E a gente precisa aprender essa lição de, meu Deus do céu, qual é o teu plano para mim? Me ajuda a compreender, para que eu honre o nome do Senhor, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Mário, Oi, rapidinho aqui, viu? Pois não. Ô, Mário, outra coisa interessante também, outro personagem, é o pai de José. Ele se ensina o caminho às crianças, né, onde ela deve andar. Você vê que a alegria de Jacó, quando encontrou José, saber que José estava vivo, quando ele foi lá para o Egito para encontrar com Jacó, ou com José vivo, eu creio que será a mesma alegria de um pai quando reencontrar seu filho na mansão celestial, o filho que se foi.
que morreu, a alegria do pai encontrar com seu filho no céu, salvo, eu acho que seria a mesma alegria que quando Jacó viu José, quando ele já tinha dado como morto. Entendeu? Então, a história que você falou do irmão Edson, né? Creio que a alegria dele também será, quando ele revelar seu filho, vai ser a alegria que Jacó teve no céu. Com certeza. Obrigado, Rodrigues. Obrigado, Angélica. É verdade, Angélica. Deus tem planos. Quando a gente se vê dentro dos planos de Deus, a gente vai ter uma perspectiva melhor da vida, dos problemas que a gente enfrenta. Porque, irmãos, a gente não vai parar de sofrer enquanto Cristo não volta. Até lá, a gente tem aqui nosso querido pastor Robson, não é? Com as suas dores, com suas limitações. Mas pergunte a ele se ele quer desistir. Pergunte, pastor Robson está sofrendo com essas dores e tal, quer parar, quer voltar atrás? Pergunte se ele quer desistir. Pergunte para Simone, para Cleide, para qualquer um aqui, você quer desistir porque está sofrendo? Não vale a pena, né, pastor Robson? Para a gente fechar, pastor Robson, qual a principal lição que nós tiramos da meditação de hoje, da história desse momento de José que nós meditamos hoje, pastor? Mário, eu diria sim, a confiança em Deus, né? José decidiu ser fiel, independente do que fosse acontecer com ele. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele, mas ele tomou a decisão de ser fiel ao seu Deus, independente do que acontecesse. E nós vemos que isso aconteceu na vida de José. Ele foi fiel na casa de Potifar, foi fiel na prisão e depois foi fiel no palácio. Então, a decisão de José, independente do que Deus ia fazer, dele ser leal e fiel ao Senhor. Eu acho que essa é a grande lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Não vamos nos preocupar com o que vai nos acontecer. Vamos decidir ser fiéis a Deus, honrar a Deus em todas as coisas, procurar fazer a sua vontade e deixar o restante nas mãos dele. Foi o que José fez. Não importa as circunstâncias, né, pastor? Precisamos, fazer o que como é certo, José... o que é certo, faça a coisa direito. Honre a Deus com a sua vida e deixe o restante nas mãos dele. É o que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então deixa Deus. Isso aí, a entrega, fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que permanecerem fiéis, firmes aos propósitos de Deus, todos nós que passarmos a entender melhor as circunstâncias que a vida nos oferece, quando você e eu nos entendemos que tudo isso faz parte do processo de santificação, nós vamos deixar de reclamar mais. E como José, nós vamos colocar Deus à frente. Não importa para onde você vá. Para onde você vá, você precisa fazer, como o pastor Robson acabou de dizer, confiança plena no Senhor. Confie naquele que te guia. Acabou. E vai embora. Exatamente, exatamente. E nós escolhemos uma canção aqui, pastor, que fala justamente sobre isso, né? A canção da vida. Vamos cantar esse hino, encerrando então a nossa madrugada de hoje, cantando esse hino maravilhoso sobre a canção da vida. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, que ele está querendo travar, mas se ele não travar, deixa eu ver aqui, está travando. Está travando, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos abrir aqui rapidinho. Vamos lá, vamos louvar o Senhor cantando essa canção maravilhosa. De sonhos especiais pra mim, tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte e quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido,
luz desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Tua graça, Pai, imploro, transformar a minha vida em uma canção. Amém, queridos. Louvado seja Deus, que você e eu possamos colocar em prática o que nós acabamos de aprender nessa madrugada. Relembrar, né? Na verdade, nós relembramos e possamos viver realmente uma vida sem reclamar. Vamos viver mais, sorrir mais, testemunhar mais. Quando a gente reclama demais, as pessoas não conseguem ver Jesus. Como disse o pastor Robson, confie. Vamos aprender a confiar no Senhor Jesus, porque Ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Não importa o momento que você esteja vivendo ou que você vai viver, Deus vai estar com você. É uma promessa que Ele fez para nós. Estarei convosco todos os dias. E Ele está do seu lado nesse momento, está aí bem pertinho de você, para que o seu dia seja bem melhor do que foi ontem. E você e eu possamos aprender a confiar nesse Deus. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu estou orando por você, eu sei que você está orando por mim, e esse Deus que nós confiamos cuidará de cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando então a jornada dessa madrugada, pastor. Ok, vamos orar. Graças rendemos ao teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade que nós tivemos de estar juntos na madrugada, clamando pelo batismo do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos encha de poder para vivermos uma vida à altura dos teus princípios e uma vida que glorifique o teu nome. Queremos, assim como José, Senhor, confiar inteiramente em tua providência e nos teus planos para nós. Que depositemos a nossa vida em tuas mãos e deixemos que o Senhor nos conduza, porque certamente assim nós alcançaremos o fim que desejamos. Amém. Fica conosco, Senhor, neste dia, e assim como o Senhor usou José no passado, para testemunhar de ti em meio aos egípcios, ajuda-nos, Senhor, hoje, a testemunhar de ti em meio a este mundo de pecado. Faz de cada um de nós um instrumento também de salvação, para a glória e louvor do teu nome. Ajuda-nos a ter a mente voltada para a tua vontade, e que o nosso desejo seja andar contigo a cada dia. Fica conosco, portanto, nos abençoa nas atividades desse dia e que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos para a alegria e salvação de outras pessoas. Continua conduzindo a nossa vida. Abençoa cada um dos teus filhinhos que aqui estamos. Abençoa cada família representada aqui. Toma em tuas mãos cada pedido que foi apresentado nas salas nesta madrugada e atende-os conforme a tua vontade. Que o teu nome seja honrado em nossa vida, esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta hora. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Robson, mais uma vez. Muito obrigado, irmão Pedro, Benedito, Angélica, Rodrigues, todos que participaram aqui. Que a graça do nosso Deus repouse sobre a sua vida ao longo desse dia. Um ótimo dia. A gente se vê amanhã, às 4 horas da manhã, para mais um encontro na madrugada. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.